Quero falar um assunto aqui completamente aleatório, completamente atrasado, mas eu acho que precisa ser falado porque ele reflete um pouco a visão de alguns jogadores de futebol sobre imprensa, sobre torcida, sobre o papel deles. Isso me incomodou bastante. Principalmente como palmeirense. Isso daqui é uma maluquice, tá? Então, assim... Essa aqui é uma entrevista após jogo do Palmeiras com o Chelsea. E o repórter faz uma pergunta ao Estevão. E olha como o Estevão reage. E digam pra mim se não tem uma coisa muito esquisita nisso daqui. Olha só. Além desse gol, o que pra você faltou pra que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que pra você acha que faltou? Outra pergunta pra você. Talvez segurar um pouco mais no meio campo, talvez segurar um pouco mais no meio campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Cara, primeiro que pra mim, parece que ele dá uma lacrada. Assim, faltou... Mano, parece que ele acha que ele dá uma lacrada absurda. Dá pra ver na cara dele que ele tá achando que ele tá dando uma lacrada sinistra, assim, quando é patético. É patético e, assim, é vazio. Completamente vazio, é tosco, é ridículo. Só aumenta a antipatia que parte da torcida cria sobre ele. E, assim, uma coisa que acontece e tem acontecido cada vez mais é como muito jogador de futebol sobe pra coletiva de imprensa, ou até mesmo alguns treinadores, com uma arrogância, com um papel de atacar, né? E o próprio Abel incentiva muito isso, né? Com um estrelismo, com um papel de atacar a imprensa. E assim, não vou aqui, em nenhuma maneira, tirar o peso de algumas perguntas burras, né? Da imprensa. A imprensa tem perguntas burras. A imprensa tem perguntas burras. A imprensa tem perguntas burras. Tem imprensas, tem pergunta idiota, tá? A imprensa tem pergunta idiota. Tem, acontece. Mas essa foi uma pergunta normal. Não achei maldade nenhuma. O que faltou? O Palmeiras perdeu por 2-1. O que faltou, na sua opinião? É uma pergunta clara. O que faltou? Faltou um pouco mais de entrega no primeiro tempo. Isso é uma resposta. Acabou. Faltou no primeiro tempo o nosso esquema tático estar mais organizado, o nosso time estar mais focado. Faltou uma marcação mais séria no primeiro tempo. Faltou uma decisão. É isso, ponto. Mas esse é o ponto, cabuloso. Jogador de futebol é burro e é mimado. E sobe ao palco sendo burro e mimado, querendo ser afagado pela imprensa, como o fã afaga. O momento da coletiva de imprensa é um momento onde tem pergunta séria. É um momento de pergunta séria, é um momento de comunicação com o público. Onde acontece essa troca. É justamente uma troca de provocação. A ideia do repórter não é chegar e fazer uma pergunta que seja agradável pro jogador. Se a pergunta for agradável pro jogador, tá errado. Jogador, fale o que você quer falar. Isso não é uma entrevista. Fale o que você quer ouvir. O Abel ia gostar de ouvir isso? Cara, perdeu de 2-1, caralho. O Abel ia gostar. Mano, o que você tá falando, titio? Tá lá, tá claro, velho. Tá claro, mano.
Antes de continuar esse vídeo aqui, quero pedir pra você deixar o seu like, não esquecer de se inscrever, que menos de 50% das pessoas que assistem aos vídeos desse canal são inscritas. E quero avisar pra você que o nosso boné do Estou Cansado Chefe, pra você que está cansado, chefe, ainda está à venda, então aproveite, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. E aí assim, e do jeito que você tá falando é como se o moleque, tipo, como se a pergunta fosse uma aberração. Não é uma aberração. A pergunta é uma pergunta simples. Pô, o que faltou pro Palmeiras ganhar? Tá achando que isso é uma pergunta difícil, mano? Sabe, não tem, mano, não tem. E assim, ó, Ed, você acha que esses caras milionários ligam pra isso? Vide tanta repercussão de entrevista. Exatamente isso é o ponto, exatamente isso é o ponto, tá? Porque assim, é só você parar pra olhar, olha o que o Rafinha tem feito. O Rafinha, mano, calado é um poeta. Ou o Rafinha, cada vez que ele abre a boca, é um pântano. É um pântano. Assim, é um bagulho que você fala assim, meu Deus... Como fala merda, e como fala merda achando que tá com razão. Porque vai, dá de brabão em cima da Argentina, chega num jogo de futebol, toma tapa na cara que nem uma cadela, volta com a perninha entre as pernas, mas não foi isso que eu falei que quis dizer. Chega lá, fala um monte de merda no Mundial, depois volta, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Sabe, tá tendo um campeonato mundial, porra, os brasileiros torando, sendo foda, dando um puta desempenho fudido, cara, rolando super bem, tal. Não, mas é uma merda, ninguém quer jogar, ninguém quer essa bosta, tal. Cara, o que você tá falando, entendeu? O cara que é do Brasil, o cara que joga pela seleção brasileira. Mas a gente não quer jogar no meio do ano que a gente tá cansado. Então não joga a Copa do Mundo. A Copa do Mundo você vai jogar? Não, mas a Copa do Mundo é outra coisa. O que você tá falando, irmão? O que você tá falando? Então é uma arrogância, é uma soberba muito grande. Porque assim, a pergunta ela foi completamente dentro do tom, dentro do lugar. Queria que perguntasse o quê? E aí, Estevão? Fala aí o que você quer falar. Não, cara. O cara perdeu. Estevão, e aí? Você acha que não faltou intensidade pra você? Você acha que não entrou num clima de oba-oba? A imprensa inteira tá falando que tá um clima de oba-oba. E aí? Você acha que existe esse clima de oba-oba mesmo? Você foi criticado por ter entrado. Existiu mesmo? Esse clima aí de que tá de saída, existiu mesmo? Tá rolando? Rafinha... Tu pensa em se falar? Você teve media training ou você só fala bosta mesmo? Só chega aí e fala merda, fala o que passa na cabeça. Ou melhor, Rafinha, tu não se solidariza com os times de futebol brasileiros, cujos torcedores brasileiros torcem pra mesma seleção brasileira, a qual você torce, que estão empolgadíssimos com a Copa do Mundo, a qual você está criticando? Vai chegar e vai falar o quê? Vai lá, Estevão, gosta de quê? Doce ou salgado? Vai trazer o quê? Coxinha ou bolinho de queijo? Sabe? Não, caralho, a entrevista é justamente isso, porra. Agora o cara vai falar, não, a pergunta poderia ser específica. O que específico você quer, ô Marcos? Me conta. Marcos, faça uma pergunta. Vamos lá. Gente, o Marcos vai dar uma aula de jornalismo pra gente. Marcos, comenta pra gente, faça uma pergunta que você falaria na assessoria, na coletiva de imprensa pro Estevão. Porque eu acho que a pergunta ela foi no tom. Estevão, Palmeiras perdeu, 2-1. O que faltou? Completamente no tom. Completamente no tom. Aliás, essa pergunta já foi feita várias vezes. A gente consegue lembrar de várias outras entrevistas e coletivas que já foram feitas a mesma pergunta. Por que o Estevão é especial? O Estevão, ele tem uma medalhinha dourada? O que ele ganhou pelo Palmeiras? O Mundial não ganhou. O que o Estevão ganhou? Porque foi vendido caro pro Chelsea? O que o Estevão ganhou? Que ele não pode responder essa pergunta? Que ele responde fazendo ironia? Ele tá chateado porque ele saiu dando risada ali da última entrevista? Me interpretaram errado. Fale melhor, então. Se você não sabe falar, fale melhor. Porque assim, na hora de fazer propaganda, na hora de fazer marketing, na hora de estar na rede social ganhando like, ganhando estrelinha, você tá lá. Mas na hora que tem que ter a responsa ali, você não fala, é isso, tem que falar, tem que saber falar, tem que saber se comunicar. Outro exemplo aí de soberba absurda. Olha o Neymar falando. Olha o Neymar e o pai do falando. O Neymar e o pai do Neymar falando ultimamente. Pô, gente, papo sério. É bizarro o quanto que ele é ídolo do Santos e o quanto que ele caga na cabeça do Santos. O quanto ele caga na cabeça do Santos. Assim, é doideira. Eu vim aqui pra me recuperar, se jogar sorte. Eu recebi proposta do Fluminense, tava empolgado pra jogar pelo Fluminense, mas, sabe? Cara, não, tá ligado? Como assim, mano? Você acha que vai falar isso? E, tipo, isso aqui é blindado pelo time, é blindado pelo fã, que trata como se fosse um bagulho acima, como se fosse Deus, como se fosse o Pelé, entendeu? Como é que foi
Estevão, no segundo tempo, a tática utilizada do recuo, ao seu ver, foi melhor ou deveria tentar um avanço pela lateral? Ai, cara. Puta pergunta, Marcos. Puta perguntaça, Marcos. Pô, acho que, mano, pode mandar agora o currículo pro Lance, velho. Estão perdendo um puta jornalista, mano. Existe uma parada no jornalismo que eu vou até explicar pra vocês, que o Marcos errou aqui e que é uma coisa que a gente faz no jornalismo, tá? Quando você faz uma pergunta, ou quando você faz, e eu faço isso há alguns anos, tá? Tem até um podcast aí pra vocês assistirem. Você tá trazendo um jogador, um convidado, um ilustre. Você quer que ele fale. Você quer aspas. Você quer que ele traga coisas. Então, quanto mais específico você é, quanto mais... quando você é limitador, sua pergunta é uma pergunta, ela é limitante. A tática utilizada no seu recuo foi melhor ou deveria tentar um avanço pela lateral? Beleza. Primeiro de tudo, o Marcos, ele criticou falando que a pergunta que a gente fez, o Abel ia ficar chateado com a resposta. Então vamos lá. Na frente do Abel Ferreira, você vai perguntar pro Estevão se o Estevão acha que a tática do treinador é a melhor coisa. Porque o Estevão não foi quem decidiu a tática. Então, primeiro, que a pergunta já começou errada. Então a gente já... Cara, se eu fosse seu editor, você já perdeu. O cara, pergunta errada, já não passa. Você vai perguntar sobre tática pro jogador de futebol, a tática do técnico. Então você vai perguntar pro jogador, na frente do técnico dele, se a tática utilizada de recuo, se eu ver for melhor, eu deveria tentar um avanço pela lateral. Não, essa pergunta é pro Abel. Essa pergunta não é pro Estevão. Então já errou pra quem é. 2, sensibilidade. Tu vai perguntar a parada sobre tática pro jogador na frente do técnico. O técnico, o que vai acontecer? Vai gerar um clima horrível. Então, cara, ele não vai fazer isso. Então, o que eu faria no seu lugar, Marcos, se eu fosse fazer uma pergunta? A pergunta, ela não pode ser específica. Porque se a pergunta for específica, a resposta é sim ou não. Essa que é a parada do jornalismo, Marcos. Inclusive, estudei 5 anos, tá? E estudo todos os dias. Quando estudo pra fazer pauta, pra fazer conteúdo. Quando você senta pra fazer uma pergunta, você não quer que o cara seja específico. Porque quanto mais específico a sua pergunta, quanto mais fechada a sua pergunta, Marcos, mais a resposta pode ser sim e mais a resposta pode ser não. Então, Estevão, você acha que você deveria ter avançado pela lateral? Sim. Parabéns, Marcos. Você voltou pra casa sem a pauta. Você voltou pra casa sem uma resposta. Você voltou sem aspas e a sua pergunta foi desperdiçada. Porque o que a gente precisa fazer quando a gente é jornalista, quando a gente tá fazendo um podcast, é abrir a pergunta. A gente precisa que aspas. A gente precisa que o cara dê conteúdo pra gente, dê escopo. Então, o que você pode fazer? Estevão, de acordo com dados do SofaScore, o Palmeiras teve 40% de posse de bola no segundo tempo e teve apenas 10% de posse de bola no primeiro tempo. O que faltou ao Palmeiras para ter mais domínio de bola no primeiro tempo? Porque a pergunta aberta exige que a pessoa que está respondendo vá além do sim ou do não. Isso é uma prática jornalística, inclusive. Não pode responder só com verdade, só com mentira. É exatamente a parada, assim. Quando você tá fazendo uma parada, inclusive, eu estou lendo, inclusive, agora um livro sobre entrevistas, que eu já li, deve ser o 4º livro sobre entrevista que eu leio, porque eu gosto, e o cara faz isso debochando do jornalista. É básico, é padrão, mas é justamente isso, porque você tem que forçar o cara a ter que dar uma pergunta aberta. O cara vai ter que rebolar, falar assim, o que faltou? Cara, faltou atitude no primeiro tempo, faltou a gente seguir. O cara pode até usar. E aí, de novo, agora eu vou dar um segundo ponto. Marcos, olha como eu tô falando pra você brabo. Cara, que sinistraço aqui o que você pode fazer. Cara, o que faltou? Faltou. Quer massagear o ego do treinador? Cara, primeiro tempo a gente entrou muito mal. Faltou a gente seguir o esquema tático do professor. O professor tinha um esquema tático muito bom, muito bem feito, muito bem elaborado. Entramos atrapalhado. Vestiário, o professor falou com a gente, elaborou a gente. Entramos melhor no segundo tempo, empatamos. E aí, infelizmente, numa falha individual, a gente acabou perdendo por uma bola ali, faltando um pouco assim. Por um infortúnio do destino, mas a gente tava jogando bem. Cara, olha isso, olha o media training. Você entende? É uma parada. Isso daí é a parada que você pode fazer. Por quê? E isso exige do cara ter também a parada. Por isso que existe, de um lado, estudo, faculdade,
livro, tudo mais. E do outro, media training, tudo mais. Só que assim, esses dois papéis, eles são elaborados. Por quê? Porque a imprensa, é um jogo, o jornalismo e a imprensa. E esse jogo, ele precisa existir. Esse jogo, ele precisa acontecer. Porque muitas das coisas que a gente descobre é através da imprensa. A gente só descobriria o salário milionário no Neymar. E como o Neymar tá drenando a teta do Santos por causa do Rodolfo. A gente só descobriria muitos escândalos do Corinthians ultimamente por causa da polícia, né? La polizia. Né? La polizia. Sabe? Mas assim, tem coisas que a gente descobre, escândalos que a gente descobre justamente por causa da imprensa, do jornalismo. O jogador de futebol, quando quer passar pano, Ronaldo, quando teve escândalo lá dos travestis, foi falar com quem? Imprensa. Foi fazer uma entrevista. Na Globo, inclusive. Adriano, já foi... Mano, quantas vezes o Adriano não foi fazer entrevista na imprensa? Por quê? Porque justamente na imprensa, justamente nesse papo, que ali você tem um papo sério. A imprensa ele tem esse papel de seriedade. E o jornalista saber responder esse papo de seriedade, ele não tá acima do bem e do mal. Não tá, cara. É parte do jogo. Parte do elemento ser jogador de futebol é jogar bola. Essencial. Não tem como. Não tem como ser jogador de futebol sem jogar bola. Exposição à mídia. Você vai ter que estar exposto à mídia. E infelizmente, quer jogar no Corinthians? Quer jogar num time tão grande quanto o Corinthians? Quer jogar no... o Arthur matou a pau. O Arthur foi arrogante. O Estevão foi arrogante. Arthur matou muito a pau. Foi arrogante pra caralho. O jornalista deixou espaço pra ele dizer o que sentia. Jogar pra torcida, pro emocional, em tom de despedida. Ele deixou um espaço do caralho. Mas agora a gente passar pano pro jogador de futebol, falando que o jogador de futebol está acima do bem e do mal, que ele pode cagar na cabeça do jornalista, pode cagar na cabeça da torcida, pode rir. Porque ali, pra mim, é uma comunicação com a torcida direta, cara. É uma comunicação direta com a torcida ali. E precisa ter. O que o jogador precisa ter? Ele precisa jogar bola, precisa entender que ele vai ter essa exposição. Você jogar num time grande, como o Corinthians como o Santos como o São Paulo, como o Palmeiras você vai estar exposto. Não dá pra você achar que você vai fazer o que você quiser e ninguém vai mais saber de você. Vai! Porque você tá num dos maiores palcos do mundo, que é o campo de futebol. E você vai ganhar muito dinheiro com isso. Com os bônus, vem os ônus. Não adianta só você querer a parte boa sem querer a parte ruim. E os melhores jogadores, eles aprendem isso. Olha o Ronaldo. Ronaldo, incrível no media training. Incrível no media training. Não à toa, inclusive, no nosso mini documentário que a gente soltou sobre a Nike, Ronaldo, ele era considerado dentro da Nike, existem diversas reportagens, diversas entrevistas que falam exatamente sobre isso. Ronaldo, ele era cotado para ser o herdeiro do Jordan dentro da Nike. Ele, inclusive, o modelo que usaram com o Michael Jordan foi replicado no Ronaldo Fenômeno. A gente conta toda essa história no nosso mini documentário sobre futebol. E o Ronaldo estudou muito pra isso. O Ronaldo sabe falar com a imprensa, sabe se posicionar, sabe usar o dinheiro, sabe fazer tudo. O Ronaldo é pica. Se posicionou pra isso. Hendrick, tu pode falar o que você quiser. Fala as besteiras lá do Bob Charlton, puta que pariu. Mas ele, cara, ele tem um cuidado muito grande com a imprensa, tem um cuidado muito grande com a imagem. Ele olhou pra isso. Agora, mano, chega. O Estevão não fez nada. O que o Estevão fez foi caixa pro Palmeiras. Muito obrigado. Pipa. Vaza. E assim, é um cuidado disso, velho. É um cuidado disso, assim. Os jogadores de futebol têm que entender isso. E assim, e tá cada vez pior. É bizarro, assim. Porque os caras se ancoram na paixão que a torcida tem. Na paixão que a galera tem por futebol. Na paixão que os jogadores têm. A gente vê que o próprio Marcos tava defendendo o cara acima do bem e do mal. Gente, o jogador de futebol, ele não pode estar acima do bem e do mal, gente. A gente tem que questionar. Tem que questionar, sim. Não pode olhar. O jogador vai lá e faz o que quer. Não, a gente tem que olhar. Tem que ter o respeito. Essa pergunta, ela não foi desrespeitosa. Inclusive, o Abel Ferreira peca muito por falta de respeito com o jornalista. E ensinou esse moleque, que é um moleque, que agiu como moleque, foi tratado como moleque, a ser arrogante, a ser soberbo. E sai com gosto amargo. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer, velho. É triste, assim. Sai, a diferença da saída do Hendrick do Palmeiras e da saída do Estevão do Palmeiras, completamente diferentes. Sabe? E esse risinho sarcástico daí, ele não reflete pro jornalista. Pro jornalista às vezes foda-se, porque o jornalista às vezes é corintiano, é santista, o jornalista não tá nem aí. Ele reflete pro palmeirense. Eu fico de cara como jogador de futebol, não tem a menor habilidade pra dar entrevista. A maioria parece um idiota falando diferente, muitos esportes americanos. Então, por
Porque muitos esportes americanos, os caras entendem isso, né? Mídia americana, pô, o cara, desde o começo, o cara entende isso. O cara é treinado pra media training, o cara contrata empresário, o cara contrata tudo, sabe? Contrata tudo numa estrutura, porque ele sabe que ele vai ganhar muito dinheiro e que ele precisa capitalizar isso. Aqui, infelizmente, a gente tem uma estrutura, e até pra encerrar esse assunto, a gente tem uma estrutura aqui que acontece, que é a estrutura do parça. A estrutura do parça funciona assim: coloca-se o parça num lugar de um profissional, coloca-se o jogador num patamar, você é pica, você é bom. Olha, por exemplo, o Luan, ex-Grêmio, ex-Rei da América, que depois foi pro Corinthians. Olha o que o Luan fez no Corinthians. O Luan até o último segundo, cara, tava agindo como se fosse o Ronaldinho Gaúcho, velho. Zero de autocrítica, zero de autossenso, zero de nada. Olha o que aconteceu com a carreira do Luan. Zero de... Cara, o Luan faltou tudo. Faltou empresário, faltou família, faltou amigo, faltou bom senso, faltou tudo. Faltou um profissionalismo. Porque existe uma coisa quase messiânica de você se tornar um jogador de futebol. Você venceu tal, você tá acima do bem e do mal. Não está. Não está. Bom, vou dar um exemplo claro pra vocês. Neymar não fala inglês. Vocês estão ligados nisso? Que o Neymar não fala inglês. O Neymar não fala inglês. A gente tá falando de um jogador de futebol que desde cedo foi prometido ser a maior estrela mundial do Brasil. É a maior estrela mundial do Brasil. A gente tá falando de um cara que, com a potência de ser garoto propaganda da Nike no mundo inteiro, estar no mundo inteiro, dando entrevistas para veículo americano, inglês, tudo mais. Sabia que o inglês é a língua que aproxima muitas pessoas na França. Neymar não fala inglês, cara. Vocês não sabiam disso? Neymar não fala inglês. O Neymar foi na Clone Complex. Logo que ele foi fechado com a Puma, e nada. Mas sabe por que é o raciocínio dele? Porque eu sou jogador de futebol, não preciso. Eles que falem a minha língua. Isso funciona? Pô, funciona, legal. Até faz sentido. Mas aí olha o cara que é sério, que é compromissado. Entendeu? O Neymar falava o portunhol na Espanha. E eu não sei... Pô, o Real Oeste. Ele falava com mímica na Espanha. Espanha não é inglês, tá? Espanha é espanhol ainda. Ronaldo Fenômeno, eu dou 100% de certeza que o Ronaldo fala inglês. Puta. Fazer uma aposta aqui com vocês que o Ronaldo fala inglês, fala espanhol, se pá italiano. Eu casaria aqui que o Ronaldo fala 4 línguas. Fácil. Fácil. Entendeu? Fácil. Eu casaria aqui fácil que o Ronaldo Fenômeno fala essas 4 línguas. De tão pica que ele é. De tão cara que ele entende isso, eu falaria tranquilo que ele fala essas 4 línguas. Se não fala, pelo menos consegue arranhar bem. Mas assim, é uma falta de entendimento com a própria carreira, com uma seriedade que precisa ter, cara. Pô, imagina. Tu vai ser o garoto propaganda da Nike no mundo, velho. Tu vai rodar um mundo. E assim, em inglês, bicho, papo sério, mano. Tu vai sentar e vai, bicho, tu vai... É um CCAA. Entendeu? O Ronaldo fala, já vi vídeo dele falando speed, com speed em inglês. É óbvio que o Fenômeno fala inglês, caralho. O Ronaldo deve falar até alemão. Não, porra, é que a gente tá falando de jogador sério. A gente não tá falando de cara que tá lá pra galera ficar fazendo um carinho no ego. Então assim, a soberba desses jogadores é que eles acharem que eles são maiores que o futebol, velho. Isso que é foda. Que eles são maiores que o futebol, que eles são maiores que a imprensa, que eles são maiores que a torcida e que eles são maiores que o próprio time, mano. Isso que o Estevão fez não é que ele se acha melhor que o jornalista, ele se acha melhor que o Palmeiras, porque ele foi contratado pelo Chelsea. Isso que o Rafinha fez não é que ele se acha melhor. O Ronaldo falou holandês, caralho? Não pode ser. Que língua que o Neymar falava no Al Hilal? O Neymar nem jogou no Al Hilal, amigo. Você que fala, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Ó, Ronaldo Fenômeno fala holandês, inglês, caralho, espanhol, italiano, caralho. Não, ó. Fala espanhol, italiano, português, inglês e algumas coisas de holandês. Sabia? É isso mesmo. O Rafinha, quando ele dá essas entrevistas que ele dá, não é que ele se acha maior só que o Barcelona. Ele se acha maior que o futebol brasileiro. Rafinha não ganhou porra nenhuma pela seleção brasileira. Você acha maior que o Ronaldo, você acha maior que a torcida brasileira. Neymar se acha maior que o Pelé, você acha maior que o Santos. Porque ultimamente, né? Que juntar nós aqui, 10 jogadores aqui, a gente é maior que o Santos, entendeu? E falta esse respeito. Essa soberba é bizarra. Então, assim, acho que falta um pouco dessa... É uma autocrítica, é uma autogestão com a própria carreira que deveria existir, cara.
Sabe? É um entendimento que a sua carreira... Que assim, é um cuidadinho que você precisa ter, às vezes, com o lugar que você ocupa, que ele é muito importante, cara. Ele é muito importante. Como você gere sua carreira, como você toca a sua carreira, entendeu? E acho que Ronaldo jogou na Holanda, Espanha e na Itália. Se ele não falar, pelo amor de Deus. Neymar jogou na França, na Espanha, na Arábia Saudita. E não fala francês. Mal fala espanhol. E com certeza não deve falar nenhuma língua que falava no Al-Hilal, amigo. Então, sei lá. O Ronaldo, ele é a exceção, tá? Ele não é... O jogador já é blindado pra ter esse senso, infelizmente. Esse é o problema. Aí chega lá e caga na cabeça da coletiva com 17 anos. Bizarro. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.